Neste vídeo, nós vamos estudar a biblioteca MySocket, que foi desenvolvida para ser utilizada nesta disciplina de forma a facilitar o emprego dos sockets C em programas C++. A biblioteca MySocket ela foi desenvolvida para fins didáticos. Não é uma biblioteca que se propõe a ser uma ferramenta de programação para utilizar socket. Os objetivos dela são dois. Primeiro, demonstrar que na nossa disciplina como você pega as funções de baixo nível dos sockets para o padrão POSIX e transforma isso num objeto de uma classe um pouco mais estruturada. E o segundo objetivo é permitir que no desenvolvimento dos programas aqui da disciplina, a pessoa tenha um mecanismo, uma ferramenta mais fácil e mais integrada à programação orientada a objeto para desenvolver seus softwares, utilizando o software sem ter de recorrer às funções de mais baixo nível. Nesta biblioteca são criados alguns tipos que estão listados aqui. Primeiro tipo é numerado MySocket status, que vai ser o valor de retorno da maioria das funções membro dos objetos da biblioteca. Uma função vai retornar esse valor só que ok quando deu tudo certo, só que erro quando ocorreu um erro realmente imprevisto. Este aqui quando não se trata exatamente de um erro, a comunicação não foi possível, mas porque o outro lado se desconectou, encerrou a conexão. E timeout, tem algumas funções, você pode especificar um tempo máximo para que seja realizado, caso ela não seja, retorna timeout, que não é um erro exatamente. E os tipos são 4 tipos que são implementados dentro dessa biblioteca. O MySocket é o tipo base, do qual os outros tipos de socket herdam. No caso aqui, a gente só implementou 2 tipos de socket. O socket TCP normal, no qual você comunica, envia e recebe dados, e o socket TCP para servidores, no qual você aceita conexões. E a fila de sockets, que é utilizada principalmente do lado do servidor, utiliza select. E quando você tem vários sockets abertos, você não quer ficar bloqueado em um deles especificamente, então você forma uma fila de sockets e bloqueia até que aconteça algum evento em algum dos sockets. Então você não fica preso em um socket específico. Essas 3 classes, cada uma delas tem diversos parâmetros, diversas funções, mas nós vamos vê-las através do código e depois vamos ver alguns exemplos. Antes de começar a falar sobre a implementação da biblioteca MySocket que vocês têm disponível no CIGA, eu vou falar sobre alguns erros de compilação que vocês podem encontrar ao tentar utilizar essa biblioteca em algum software. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo a compilação do sistema operacional Windows. Quando eu mando compilar um programa que contém, eu obtive esse tipo de erro aqui. Undefined reference to é um nome bem estranho. Esse nome dessa função bem estranho é uma das funções que fazem parte da API que o Windows fornece para programadores, no caso aqui em C++, poderem utilizar a funcionalidade da biblioteca de software que o sistema operacional disponibiliza. O que é que essa mensagem de erro está dizendo? Que o meu programa usa esta função, mas ele não encontrou a definição dela. Quando é que eu estou usando essa função? Aqui no Windows, é uma exigência que ele tem, na hora que você, antes de utilizar software, tem que fazer uma inicialização chamando essa função WSA Startup. Por exemplo, isso é uma daquelas pequenas diferenças que eu disse que existe entre um programa feito em Windows e em Linux. Se vocês olharem no meu programinha.h que vocês têm no CIGA, vocês vão encontrar frases desse tipo. Descomente o bloco a seguir para compilar no Windows, que é o caso aqui. Então, esse bloco está descomentado, eu comentei o comentário, porque a gente tem que compilar essas funções aqui. Essa é a implementação da função init e a função end no Windows. Se eu fosse no Linux, que seria eu descomentaria essa parte que está comentada, a função init no Linux é vazia, não tem nada porque o Windows não exige nenhuma função de inicialização. Mas o que interessa é que no Windows, nesse sistema operacional, eu preciso chamar esta função e esta função não está disponível. Por quê? Porque o meu projeto tem de ser linkado, anexado, juntado com esta biblioteca de base do Windows. Se vocês olharem lá no meu arquivo.h, eu já coloquei isso até como uma observação. Para você poder compilar no Windows, você deve linkar com a biblioteca WS2_32. Esta é a API do Windows que implementa as funções que precisa para compilar. Então, eu vou aqui com o botão direito no projeto MySocket. Vocês têm que fazer isso em qualquer projeto que pretenda utilizar sockets no Windows. Botão da direita, Build Options. Vou aqui no linkador,
adicionar uma biblioteca a ser linkada. Então, eu vou adicionar exatamente aquela biblioteca WS232. Ok, ok. A partir de agora, quando eu mandar compilar o meu programa, ele vai sem problema nenhum. Em alguns casos, você também pode ter problemas se o seu ambiente de compilação, por exemplo, o seu CodeBlocks está configurado para seguir o padrão antigo de C++, você tem de ativar a opção para ele usar pelo menos o padrão C++ 2011. Pode ser C++ 2011 ou C++ 2014. Vamos usar aqui o C++ 2011. No caso deste meu compilador aqui, não precisa, porque ele já faz isso por padrão. O arquivo mySocket.h começa fazendo as inclusões necessárias. Aí o stream e string, e aqui vem os arquivos de inclusão necessários para a API do sistema operacional. Aqui a gente vai ter uma diferença se você quiser compilar isso no Windows ou no Linux. Por exemplo, no Windows, a gente tem de incluir esses arquivos aqui, o INSOC2, WS2, TCP/IP. E tem de definir essa grandeza aqui. Se você fosse compilar no Linux, você descomentaria esta parte aqui e incluiria sys/socket.h. E também definiria alguns tipos, o tipo socket, essa grandeza socket erro -1, que o Windows define, o Linux não define. Então, para deixar tudo igual, a gente faz em cada sistema operacional aquilo que o outro sistema operacional não faz. Mas isso são questões só de arquivos de inclusão, e o que interessa depois vem a parte que é a comum, que segue um padrão POSIX. Começa criando a mySocketStatus, que é um tipo enumerado, com os 4 valores possíveis de retorno para a função membro da classe. Caso de sucesso, em caso de erro, caso o socket com que eu estou me correspondendo tenha desconectado, caso tenha dado timeout na função que eu estou implementando. A gente viu que o socket é um mecanismo de comunicação de baixo nível, no qual só trafegam bytes. Para deixar isso mais claro, eu defini aqui um apelido mais byte para ser sinônimo de um inteiro sem sinal de 8 bits. A palavra myByte deixa mais explícito o que é que está sendo enviado. Pré-declarei aqui as minhas 3 classes, a fila de sockets, o socket TCP e o socket servidor TCP. E agora eu vou criar as minhas classes, começando pela classe base, é a classe da qual os sockets vão herdar. A minha classe mySocket tem como dado privado um objeto ID. Vocês se lembram, lá quando eu falei sobre o resuminho das funções POSIX, quando você cria um socket, ele retorna um inteiro, que vai ser a identificação do socket para efeito de sistemas operacionais. Pronto, então esse dado que vai ser retornado pelas funções de baixo nível POSIX, eu armazeno aqui como um dado privado da minha classe mySocket. ID é um objeto do tipo socket. Isso aqui é um apelido para inteiro. Aqui, eu criei uma função estática da classe. Uma função estática da classe é aquela que não tem, digamos assim, uma função para cada objeto daquela classe, mas existe uma versão única desta função que serve para todos os objetos dessa classe. É a função de inicialização. Então, você vai chamar essa função init, você não vai criar um objeto S do tipo socket e chamar s.init, porque essa função init não é uma função dos objetos da classe, é uma função da classe como um todo. Então, você vai chamar ela simplesmente como mySocket, 4 pontos init. Chame a função init da classe mySocket. É a função que deve ser chamada antes de você fazer qualquer operação com sockets, é a inicializadora dos sockets em geral. Isso existe, eu botei na minha classe, mas isso é exigido só no sistema operacional Windows. No Linux ela não é exigido, então vocês viram lá no exemplo que eu dei. No Linux, a implementação da função init não faz nada, apenas para compatibilidade, para que você possa fazer programas utilizando a classe mySocket e compilar em qualquer dos 2 sistemas operacionais. End também é uma função estática da classe, você chama ao terminar no seu programa, não vai usar mais nada de sockets, aí você chama a função end. O construtor default da classe mySocket inicializa a identidade do socket com valor inválido socket, o destrutor chama a função close, que vai fechar o socket caso ele esteja aberto. Aqui eu tenho a função swap para permutar 2 sockets. A gente não vai poder atribuir e fazer um socket igual ao outro, porque aí você estaria 2 sockets utilizando o mesmo canal de comunicação. Mas você pode permutar um com o outro. 3 funções de teste que testam se um socket está fechado, se está aceitando conexões e se está conectado. As classes amigas que vão poder acessar os dados privados. Finalmente, a declaração que o operator igual foi deletado. Isso porque a gente viu, quando começou a estudar classes, que o operator igual, se você não fizer um, o compilador faz um por você, o que no caso aqui estaria incorreto.
Então, o que eu quero é que, caso o usuário tente utilizar o operator igual, dê erro de compilação, por isso eu deixo claro que esse operador não deve existir para a classe MySocket. Aqui nas nossas aplicações, nós não iremos criar objetos dessa classe MySocket base. Nós iremos criar, essencialmente, objetos dessas classes mais avançadas que tratam da classe MySocket. A primeira delas é a classe TCP MySocket, que serve para implementar os sockets normais, os sockets clientes. Essa classe herda da MySocket e o construtor default dessa classe apenas chamamos o construtor default da classe MySocket. A função connect, que é a primeira função que sempre que você cria um socket de comunicação desses, o objetivo é se conectar com algum servidor. Você passa o nome da máquina ao qual você quer se conectar e a porta. Depois de conectar com a função connect, as operações mais básicas de um socket são ler e escrever dados. Então, para isso, eu tenho a função read bytes, por exemplo, que eu passo como parâmetro um endereço para uma posição de memória onde eu vou armazenar os bytes que eu vou receber através dessa operação read bytes. E eu passo a quantidade de bytes que eu estou esperando. Então, esta área de memória aqui, para a qual o ponteiro dado aponta, tem que ter comprimento suficiente para caber todos esses len bytes. O terceiro parâmetro da função read bytes é o período de timeout. Quantos milissegundos, no máximo, espere para chegar a algum dado. Se você der um valor negativo a esse parâmetro, quer dizer que a função não tem timeout, ela vai esperar indefinidamente, e este é o valor por default se você chamar a função com apenas dois parâmetros. Essa função retorna, ok, se deu tudo certo, timeout se atingiu o tempo máximo de espera, desconecte se o parceiro da conexão fechou o socket, e erro em caso de algum erro. A função irmã dela, o writeBytes, você passa um ponteiro que aponta para o primeiro byte que você quer enviar e depois quantos dados que você quer enviar. A write só retorna ok ou erro. Em seguida, utilizando essas funções readBytes e writeBytes, eu posso criar funções de mais alto nível para enviar dados um pouco mais elaborados do que um byte ou uma sequência de bytes. Por exemplo, aqui eu criei várias funções para enviar inteiros sem sinal e com sinal de 8, 16, 32 e 64 bits. A função read, eu passo um inteiro por referência e o período de timeout, que por default é -1, ou seja, sem timeout. E o que é que essa função readInt faz? Ela vai interpretar o inteiro como uma sequência de bytes. Um inteiro de 64 bits são 4 bytes. Então, para ler um inteiro, vai ler os 4 bytes desse inteiro usando a função readBytes. A mesma coisa com a função writeInt, que usa a função writeBytes. Em seguida, a gente pode fazer funções de mais alto nível ainda. Por exemplo, a função para ler e escrever um string de comprimento variável. Como é que eu envio uma coisa de tamanho variável? A gente sabe que socket só tem de saber a quantidade de dados que ele vai ler. Internamente, a writeString começa escrevendo um inteiro que é o tamanho da string. Então, se a minha string tem 17 caracteres, a primeira coisa que ela escreve é o inteiro 17. Depois, escreve os 17 bytes da string. Lá do outro lado, que vai ter um readString, ele começa lendo o inteiro. A partir do inteiro que chegar, são 17, então aloca uma área de memória ou disponibiliza uma área de memória onde caibam 17 inteiros e depois lê os 17 inteiros. Depois nós temos os sockets servidores. Você só vai utilizar isso do lado do programa servidor. O programa cliente não abre esse tipo de socket. É um socket apenas para receber conexões. Também tem o operador de atribuição desabilitado. E ele tem apenas duas funções. A função listen, você deixa esse socket esperando conexões, ouvindo, escutando. Você vai passar para a função listen o nome da porta que ele deve passar a escutar. Passe a esperar conexões na porta 80, na porta 23456, na porta 1000, qualquer uma das portas. As portas até 1023 são reservadas para os serviços básicos da internet. A gente viu, por exemplo, que o HTTP, a comunicação via web, usa a porta 80. Até 1024 são reservadas, você para colocar um socket para escutar numa dessas portas, você tem de ter direito de superusuário. No nosso caso, a gente vai usar as portas de 1025 em diante, que são portas livres, para poder fazer conexões. Aqui, o outro segundo parâmetro do listen é o número de conexões. Ou seja,
quantas conexões pendentes você aceita antes de dar accept. No caso aqui, o parâmetro por default é aceite no máximo uma. Então, o servidor, você coloca ele em estado de escuta e em seguida você dá accept, que é ficar esperando por uma nova conexão. Essa função é bloqueante e ela vai retornar, por isso que eu passo uma referência. Neste socket que eu vou passar por referência, ele vai retornar o socket de comunicação que for criado quando ele aceitar a conexão. Aceitou a conexão, retorna, entre aspas, retorna aqui na referência, o socket com o qual agora será possível fazer a conexão. Então, isso aqui é um método da classe TCP Socket Server, mas que, entre aspas, retorna um socket normal. Eu digo, entre aspas, retorna, porque o que ela retorna mesmo é o status. Mas eu passo um parâmetro como referência, que tem característica de ser um parâmetro onde vai retornar valores. Em seguida, nós temos a fila de sockets, só é usada no lado servidor e para servidores que comunicam com mais de um cliente. A fila de sockets é um mecanismo que permite que você espere por um determinado evento em mais de um socket ao mesmo tempo. Por exemplo, você quer esperar que tenha algum dado disponível em algum dos 10 sockets que eu tenho aberto no momento. Eu quero que o sistema me avise quando chegar dado em alguns dos 10. Então, você pega os 10 sockets, coloca numa fila de sockets e manda a fila esperar que tenha dado disponível para leitura. Quando chegar dados em qualquer um dos 10 sockets, a fila vai anunciar que essa fila de socket tem um elemento disponível para leitura. A fila de socket tem construtor e destrutor que limpam a fila, retiram todos os sockets que eventualmente tenham sido colocados naquela fila. Você pode incluir e pode excluir um socket na fila. Geralmente a gente só usa o select, só usa essa fila para esperar que haja dados de leitura disponível. A espera de que exista socket na qual você possa fazer escrita é muito rara, porque geralmente os sockets você sempre pode escrever. Aqui nos interessa que a gente usa mais é o rate read. Então, se eu coloquei 10 sockets na minha fila de socket, quando eu dou um rate read, essa função vai bloquear e vai retornar quando houver dados disponíveis em um ou mais de um dos 10 sockets que eu coloquei na fila. Enquanto não tiver nenhum dado disponível em nenhum socket, ela fica bloqueada. Esta função também tem timeout, que por default é -1, é negativa, então espere indefinidamente, mas você pode esperar por no máximo 1 segundo, 5 segundos, 10 segundos. Então, uma vez que a função wait e read da mySocketQueue retornou, então você sabe que em algum dos 10 sockets que eu botei lá na fila, houve atividade. Agora eu quero saber em qual, porque eu quero ler dos 10, eu quero dar um read só naquele que eu sei que tem dado, porque aí quando eu der o read eu tenho certeza que eu não vou ficar bloqueado. Aí eu tenho que testar dos 10 qual teve atividade ou não. É a função readActivity que eu passo como parâmetro um dos 10 sockets que ele estava na fila e ele vai retornar true ou false para dizer se tem ou não dado disponível naquele socket. Essa função é não bloqueada. Vamos ver as implementações. Implementação da função init, então essa função tem um código diferente se for para Windows ou para Linux. Se for no Windows, a função init chama esse WSA Startup, que é uma exigência do sistema operacional. E a função end chama WSA Cleanup. A função myCloseSocket chama a função da API chamada CloseSocket. Já se for no Linux, a função init não chama ninguém, a função end não chama ninguém, e a função myCloseSocket chama a função close. Então tem uma ligeira diferença de terminologia entre as funções da API. No Linux ela se chama close, no Windows se chama CloseSocket. Mas se você no seu programa chamar myCloseSocket, em qualquer sistema operacional dá certo. Na classe base mySocket, a função close chama a função myCloseSocket. Essa função será chamada se o socket não estiver com ID inválido e depois faz essa ID ser inválido. A função para trocar o swap 2 mais socket faz o swap das IDs dos dois sockets. A função para testar se um socket está fechado ou não, testa se a ID dele é igual ou não a inválido socket. Para saber se ele está aceitando ou se está conectado, é só testar se ele não está fechado. Agora vamos ver os sockets orientados à conexão. Os sockets normalmente utilizados de conexão. A connect, eu passo o nome e a porta, como duas strings C++, aí eu vou chamar a função getAddressInfo. Aqui a sintaxe é bastante complicada, porque você tem que seguir o manual lá das funções da API. Eu até listei aqui
o que quer dizer essas coisas, mas eu não vou entrar em detalhes, vocês podem conferir aqui como é que isso está implementado. Eu chamo a função getAddressInfo, passando como parâmetro o nome que o usuário passou aqui e a porta que ele passou aqui. E, bom, essas structs aqui, hints, que é uma que eu preenchi com vários parâmetros. No caso aqui, por exemplo, o protocolo é TCP. E vou ter aqui o resultado, vem o valor de retorno da função getAddressInfo. Se esse resultado não deu certo, retorne socket erro para a minha função como um todo, a minha função connect. Em seguida, eu vou criar o socket usando a função socket de baixo nível da API, passando como parâmetros alguns campos dessa struct aqui, result. Se deu errado, eu libero a memória que o getAddressInfo liberou e retorno o erro. Em seguida, faço o connect usando o connect de baixo nível. Aqui o meu connect, a minha função membro connect da classe, vai chamar a função connect da API. Por isso que eu preciso botar esses 4 pontos na frente, senão ficava uma função chamando ela mesma. Faço os testes, se deu errado, retorno o socket erro. De qualquer forma, deu certo, libero result e retorno OK. A função que lê de um socket conectado vai utilizar a função receive da API. Só tem um do while aqui, porque a função receive da API, se eu mandar ler 10 bytes, por exemplo, e ocorrer um tempo de espera muito grande, ela pode retornar antes, tendo lido só 4 dos 10. No caso, eu teria de mandar fazer outro receive para ler os outros 6 restantes. Eu já faço isso aqui dentro. Na realidade, se eu mandei ler 10, na minha função membro, eu só volto quando tiver lido os 10 ou quando der erro. Então, eu fico num do while aqui, mostrando quantos já foram recebidos e quanto faltam receber. Se deu tudo OK, return socket OK. Escrever em um socket conectado é a mesma coisa. A minha função membro write chama a função da API denominada send. Da mesma forma, ela pode enviar só alguns bytes, eu fico num do while até garantir que eu tenha enviado todos. Para as funções que leem um inteiro, com ou sem sinal, de 8, 16, 32 ou 64 bits, vamos tomar como exemplo a função que lê um inteiro de 32 bits. Eu passo como parâmetro um inteiro desse tipo, passado por referência, e o período de timeout. E o que essa função faz é chamar a função readBytes. A função readBytes requer 2 parâmetros. O primeiro é o endereço e o segundo, quantos bytes ele deve ler e armazenar naquele endereço. Como endereço, eu passo o endereço do inteiro que é parâmetro, convertido para ponteiro para bytes, porque é isso que a função readBytes precisa. Ela vai tratar esse endereço aqui como endereço onde tem bytes. Então, ela vai pegar os 4 bytes do inteiro que estão sendo enviados e armazenar nos 4 bytes do inteiro aqui onde eu quero que seja recebida a informação. E o tamanho é o size-off desse parâmetro. Não é um inteiro 32 bits, então esse size-off aqui vai ser 4. O parâmetro de timeout dessa função vai ser passado exatamente igual para a função readBytes. A mesma coisa se for ler inteiro sem sinais e a mesma coisa, muito parecido, se eu for escrever. Então, por exemplo, se eu for escrever um inteiro de 64 bytes, eu vou chamar a função writeBytes, passando como parâmetro o endereço do parâmetro e o tamanho do parâmetro. Para a função que vai ler uma string, não tem como eu receber uma quantidade de bytes que eu não conheço, não sei quantos são. Então, não teria, a princípio, como eu receber uma string, sendo que a string pode ter um tamanho qualquer. O que a gente faz, como eu já expliquei anteriormente, é, antes de transmitir a string, a gente transmite um inteiro. Inteiro, a quantidade de bytes é conhecida, quem vai ler já sabe o que está esperando. Lê este inteiro e o conteúdo dele vai conter o tamanho da string. Uma vez que ele sabe o tamanho da string, aí ele faz uma próxima leitura, aí sim sabe quantos caracteres está esperando. Então, a função readString vai receber dados coisas e armazenar na string MSG. A primeira coisa é um readInt para ler o tamanho. Se deu erro, já causa erro da função como um todo. Depois eu vou pegar a string MSG e redimensioná-la para que ela tenha capacidade para conter os len bytes que ainda vão vir. Em seguida, eu vou criar uma variável temporária aqui, buffer, que aponta exatamente para a posição de memória para os bytes dessa string. A função data do tipo string retorna um ponteiro que aponta para a sua área de memória. Eu vou ler, utilizar a minha função read, passando como parâmetro esse buffer, ou seja, a área de memória da string. E nesta área de memória, eu mando ler
len bytes. Com isso, quando tiverem terminado todos os len bytes, se não der um erro, eu retorno o socket OK. Muito parecido ao writeString. Primeiro escrevo inteiro, depois escrevo os bytes. Quantos bytes? O comprimento da string para o outro socket. Os sockets servidores. Os sockets servidores eu começo com a minha função membro listen. Chama getAddressInfo com todas aquelas informações, eu quero TCP e assim vai. Chama a função getAddressInfo que retorna o valor em result. Depois, com os resultados do result, eu crio um socket, testo. Depois eu vou associar esse socket com uma porta, usando a função bind, que é a função que associa o socket com uma porta. Depois que está associado, libera a área de memória, free address info, e entro no estado listen, usando a função listen da API. Testo, deu tudo OK, retorno socket OK. Aceitar uma conexão. A minha função membro accept chama a função accept da API, passando como parâmetros a ID do socket que já foi criado. Se deu tudo certo, return socket OK. A minha fila de sockets vai se basear no uso das filas de socket que existem na API e na função select. Então, clean usa esse fd0, que é como se fosse o clean de baixo nível da API. A include usa a fd7, que é a função para adicionar um objeto na fila de sockets da API. Exclude usa o fdclear, que faz a mesma coisa na API. E a função que espera. Primeiro eu vou pegar o tempo de espera que eu quero e converter para o formato que é utilizado na API, que é um struct, então você preenche um campo com o número de segundos e outro com o número de microsegundos. Então faz a conversão desse número aqui em milli para este formato. Aí eu chamo o select, passo como parâmetro o meu timeout, se tem timeout, se não é null, a fila da API. Se deu certo, return socket OK. A mesma coisa o wait2write. E a função redActivity é só simplesmente chamar a função de mais baixo nível da API, fd7.